Homem resgata filhote de caramelo. O que o pai fez surpreendeu a todos. Tudo começou numa tarde abafada, logo após uma tempestade que deixou o pequeno vilarejo mineiro em alerta. Entre poças d'água e galhos caídos, um homem solitário avistou algo se movendo na lama, perto do riacho. Era um filhote caramelo, tremendo de frio, preso, indefeso. Ele se abaixou, pegou o animal nos braços e levou para casa, sem imaginar que aquele simples gesto iria mudar não só sua rotina, mas a de todo o povoado. Só que o que realmente surpreendeu a todos veio depois: a reação do pai desse homem, um senhor conhecido pela rigidez, avesso a novidades e especialmente crítico quanto a ter trabalho com bicho. Em vez de repreensão, ele fez algo que ninguém esperava. E foi ali que tudo começou a mudar. Antes de continuar essa história que emocionou uma cidade inteira, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar tudo o que vem pela frente. A jornada de Caramelo está só começando. E o que ele vai provocar nessa família e entre os vizinhos, ninguém poderia prever. A chuva tinha cessado há poucas horas, mas o cheiro de terra molhada ainda dominava o ar. Os galhos caídos pelas calçadas, o barro nas ruas e o barulho constante de pingos caindo das telhas mostravam que o vilarejo tinha passado por uma daquelas tempestades que os moradores antigos chamavam de chuva de respeito. O pequeno município mineiro, com suas casas simples, varandas cheias de samambaias e ruas de paralelepípedo, acordava lentamente, como se ainda estivesse digerindo os trovões da noite anterior. O homem saía de casa com um semblante cansado. Vivia sozinho há anos, numa rotina silenciosa, dividida entre o cuidado com a pequena horta nos fundos e as visitas ocasionais ao pai, que morava na casa ao lado. Apesar de viverem tão perto, pai e filho quase não conversavam. Não era por briga declarada, mas por uma distância emocional construída ao longo do tempo, sustentada por silêncios mais duros que palavras ríspidas. Aquela manhã seria igual a todas as outras, não fosse pelo som quase imperceptível vindo do terreno baldio ao lado da igreja. Um ganido baixo, fino, insistente. O homem parou. Olhou em volta. Estava prestes a seguir caminho, convencido de que poderia ter imaginado o som, quando ouviu de novo. Dessa vez mais claro, mais urgente. Curioso e um tanto inquieto, caminhou até o terreno. O mato estava alto, mas uma parte havia sido revirada pela enxurrada. Entre os galhos molhados e uma poça de lama, viu algo se mexendo. Abaixou-se devagar. Um filhote, completamente sujo, encharcado, tremendo de frio e com os olhos arregalados. Era um cachorro de pelo caramelo, daqueles comuns no interior, vira-lata de verdade, com o focinho preto e a barriga clara. Tentava sair, mas uma das patas estava presa entre galhos retorcidos. O homem não pensou duas vezes. Com cuidado, afastou os galhos, pegou o filhote nos braços e o envolveu com a blusa que trazia amarrada na cintura. O cachorro, exausto, aninhou-se ali, como se já soubesse que finalmente estava seguro. Ele voltou para casa com o filhote nos braços, ignorando os olhares curiosos de alguns vizinhos que já varriam as calçadas. Não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que não podia deixá-lo ali. Encheu uma bacia com água morna, pegou um pedaço de sabão neutro e começou a limpá-lo no quintal. A cada enxágue, a cor caramelo do pelo aparecia mais viva, e os olhos do animal se tornavam mais atentos. Quando terminou, pegou uma toalha velha e o secou com calma. O filhote agora parecia outro. Cheiroso, com os pelos arrepiados, ainda tremia um pouco, mas agora por nervoso e não por frio. O homem abriu um saco de ração antiga que tinha guardado para eventuais visitas de cachorros de rua e encheu um potinho. O filhote comeu como se não visse comida há dias. Foi então que a porta do fundo se abriu. O pai, de semblante duro, surgiu com sua bengala apoiada na mão direita. Estava ali para cobrar o filho sobre a visita prometida para tomar café naquele dia. Parou ao ver o cachorro. Franziu a testa. O silêncio entre eles, que já era habitual, pareceu ainda mais denso. O homem esperava uma bronca, um comentário ácido, talvez uma pergunta do tipo "pra que isso?". Mas nada disso veio. O pai caminhou até o cachorro, agachou-se com dificuldade e estendeu a mão. O filhote, num gesto espontâneo, lambeu seus dedos. O velho soltou um riso breve e murmurou: "Esse aí é esperto." Depois se levantou, virou-se para o filho e disse algo que o homem não escutava há anos. "Pode trazer ele para casa. Vai fazer companhia." O homem ficou parado por alguns segundos, sem entender o que havia acabado de acontecer. O pai,
que criticava até o barulho dos passarinhos na varanda, agora queria um cachorro dentro de casa. Mas não era uma piada. O velho abriu a porta de casa e a manteve assim, esperando que o filho e o filhote o seguissem. O homem levou o filhote no colo até a casa do pai. O interior da residência era uma mistura de móveis antigos, cheiro de café passado na hora e quadros de santos nas paredes. O pai puxou uma almofada velha do sofá e colocou no chão. Pode deixar ele aqui. Vai ser meu neto, disse, rindo de leve. O homem não sabia se sorria, se chorava, ou se apenas aceitava que, talvez, a presença daquele animal tivesse mexido com algo esquecido dentro do pai. Nos dias seguintes, o filhote passou a viver entre as duas casas, mas era na casa do pai que ele parecia mais à vontade. O velho começou a levantar mais cedo, preparando um pãozinho molhado no leite para o novo companheiro. Conversava com ele como se fossem velhos amigos. Aos poucos, os vizinhos começaram a reparar. Na praça, diziam que o velho estava mais leve, que andava até assobiando. A fofoca corria rápido. Foi aquele cachorro caramelo que mudou o homem. As crianças da rua, curiosas, passaram a visitar a casa para ver o cachorro que tinha domado o velho mais teimoso da cidade. E o filhote, agora com o nome de Caramelo, se tornava parte da rotina da comunidade. A missa de domingo, o passeio pela praça, o descanso na varanda. O filho, ainda surpreso com a transformação do pai, passava a visitar a casa com mais frequência. Os silêncios entre os dois, antes tão desconfortáveis, agora eram preenchidos pelas travessuras do cachorro. Um dia, enquanto tomavam café juntos, o pai comentou, olhando para Caramelo deitado aos seus pés: "Acho que ele sabe mais da gente do que a gente mesmo." Foi nesse momento que o homem percebeu que algo dentro dele também começava a mudar. A mágoa, o peso dos anos de afastamento, a rigidez herdada, tudo parecia começar a se dissolver, como o açúcar no café fresco que segurava nas mãos. E no meio de tudo isso, estava Caramelo, o filhote de olhar vivo e cauda inquieta, que apenas queria um lar, e, sem querer, costurava uma família novamente. Os sinos da igreja tocaram mais cedo naquele domingo. Era dia de missa com procissão, e no pequeno vilarejo mineiro isso significava bancos lotados, senhoras com vestidos de chita bem passados, homens de chapéu na mão, e crianças correndo entre os bancos sob os olhares atentos das mães. A praça em frente à igreja já começava a se encher quando o velho apareceu com seu novo companheiro, Caramelo, o filhote que já não parecia tão filhote assim. O animal, agora bem alimentado, com pelo brilhante e porte mais firme, chamava atenção por onde passava. As senhoras cochichavam entre si, apontando e sorrindo. Nunca tinham visto o velho andar com tanta disposição. Ele seguia com sua bengala em uma mão e a coleira improvisada de corda na outra. Caramelo andava ao seu lado, farejando tudo, abanando o rabo para todos, como se fosse o anfitrião da festa. O filho observava tudo da varanda, com a caneca de café entre as mãos. Ver o pai naquela cena, tão diferente do homem reservado e severo de sempre, causava nele uma confusão de sentimentos. Sabia que Caramelo tinha provocado algo naquele coração endurecido, mas ainda não entendia como ou porquê. O velho e o cachorro chegaram até os degraus da igreja. Uma senhora ofereceu água em uma vasilha de plástico, e Caramelo bebeu agradecido, deixando cair gotas pela escadaria. Tudo parecia calmo até que o sino tocou novamente, anunciando o início da celebração. O padre apareceu à porta, e todos começaram a entrar. O velho tentou prender a coleira de Caramelo a um dos bancos do lado de fora, mas o cachorro, acostumado a seguir o amigo para todos os lugares, não aceitou bem a separação. Foi aí que a confusão começou. No momento em que o velho entrou na igreja, Caramelo deu um puxão forte, arrebentou a corda da coleira e entrou correndo atrás dele. O cachorro atravessou o corredor central da igreja com as orelhas empinadas e o rabo abanando, desviando dos fiéis, pulando nos bancos e provocando uma gritaria generalizada. Algumas senhoras se levantaram assustadas, crianças começaram a rir alto, e o padre interrompeu o sermão com um sorriso desconcertado. O velho, no meio do corredor, tentava acalmar o cachorro com um gesto de mão, mas Caramelo parecia determinado a alcançar seu lugar ao lado do amigo. Subiu os degraus do altar, girou em torno da mesa e deitou-se no tapete vermelho, bem aos pés do padre. Silêncio. Todos os olhares estavam voltados para ele. O padre, com sua paciência habitual, inclinou-se, fez um carinho na cabeça do cachorro e disse em voz alta: "Parece que temos um novo membro na paróquia." A igreja inteira caiu na risada. O velho, ainda parado no meio do corredor, balançava a cabeça, derrotado,
mas com leve sorriso nos lábios. Ele voltou ao altar, pegou o caramelo no colo e sentou-se no primeiro banco, como se nada tivesse acontecido. A missa seguiu, agora com o caramelo deitado no colo do velho, calmo, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo. As senhoras, que no início ficaram escandalizadas, agora trocavam sorrisos discretos. O episódio virou o assunto do dia. Na saída, enquanto os sinos tocavam novamente, algumas pessoas se aproximaram do velho para perguntar sobre o cachorro. Outras apenas comentavam entre si como aquele homem, antes tão fechado, agora parecia outro. O filho, que observava tudo de longe, não sabia se ficava envergonhado ou orgulhoso. À tarde, quando o velho voltou para casa, abriu a porta sem cerimônia e soltou a piada. Seu cachorro virou famoso. O filho respondeu com um sorriso discreto, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que a presença do pai em sua casa não era um peso, mas uma visita desejada. Naquele mesmo dia, uma senhora da vizinhança, Dona Iracema, apareceu com uma camisa listrada de bebê e disse que tinha costurado para Caramelo. A roupa, obviamente grande demais, deixava o cachorro desajeitado, mas arrancava risos de todos que o viam. Foi a primeira de muitas. Em pouco tempo, Caramelo tinha guarda-roupa próprio, camisetas, lenços, chapéus improvisados. As crianças da rua se reuniam para brincar com ele no fim da tarde, e algumas mães até reclamavam que os filhos falavam mais do cachorro do que dos deveres da escola. Na praça, o velho agora tinha companhia. Outros senhores passaram a sair de casa também. Um deles trouxe um banco dobrável, outro uma garrafa de café. Começaram a se reunir sob a sombra da grande árvore no centro da praça. Caramelo se deitava aos pés do velho, mas sempre levantava para correr atrás das folhas secas que o vento trazia. O vilarejo, silenciosamente, começava a mudar. Não demorou muito para que alguém sugerisse: por que não fazer um concurso de cães da comunidade? Só por brincadeira, para envolver as crianças e animar a cidade. A ideia cresceu como fogo em capim seco. Em menos de uma semana, já havia cartaz na padaria, lista de inscrição no mercadinho e voluntários organizando as categorias: melhor fantasia, melhor truque, cachorro mais obediente. O velho, ao ouvir a ideia, se animou. Disse que Caramelo era bom de truques, que já sabia sentar, dar a pata e até pegar bolinha. O filho, porém, mostrou resistência. Não gostava de expor o cachorro, temia que fizessem piada, que zombassem do fato de ser um vira-lata. O velho respondeu com firmeza: não importa a raça, o que importa é o coração. Caramelo tem mais alma que muito ser humano. A frase ficou na cabeça do filho o resto do dia. Aquilo não era só sobre o cachorro. Era sobre eles. Sobre tudo que o velho nunca conseguiu dizer com clareza, mas que agora, por meio de um animal, começava a expressar. No domingo seguinte, a missa teve sua maior audiência em meses. O padre, bem-humorado, fez piada sobre colocar um pote de água benta na entrada para Caramelo. Todos riram. O cachorro, dessa vez, ficou quieto do lado de fora, como se entendesse que aquele não era o momento de brincar. Os fiéis saíram da igreja falando sobre o concurso. Crianças contavam que estavam treinando seus cães, adultos comentavam sobre as fantasias que estavam preparando. Caramelo, de onde estava, abanava o rabo, atento a tudo. Ele não sabia o que era um concurso, nem entendia o burburinho, mas sentia algo no ar. E isso bastava. O velho, sentado na calçada com ele ao lado, olhava para o movimento com orgulho. O filho, do outro lado da rua, observava os dois e pensava, em silêncio, que talvez aquele cachorro tivesse feito mais pela família do que qualquer conversa jamais conseguiria. Naquela noite, a cidade dormiu com outra energia. As casas pareciam mais iluminadas, as conversas mais animadas. E no centro disso tudo, estava ele, um simples vira-lata Caramelo, que só queria um lar, mas acabou encontrando muito mais. O sol mal havia nascido quando os primeiros moradores começaram a enfeitar a praça central. Bandeirinhas coloridas eram penduradas entre os postes, balões de papel preenchiam um coreto e uma mesa longa, coberta com uma toalha xadrez, recebia os prêmios, medalhas simples, feitas de papel laminado e fitas de cetim, além de uma cesta com petiscos e brinquedos caninos. Era o grande dia do concurso canino do vilarejo. O evento, idealizado por um grupo de vizinhos, se tornará, em poucas semanas, o assunto mais comentado na padaria, na igreja e até na fila do açougue. Seria apenas uma brincadeira, mas, como tudo que mexe com o orgulho das pessoas, tomou proporções maiores.
Famílias inteiras vinham ensaiando truques com seus cães, comprando roupinhas e bolando apresentações improvisadas. Era a primeira vez, em muito tempo, que a cidade se reunia para algo leve, sem queixas, sem política, sem lamentações. Apenas para celebrar os animais, e sem perceber, celebrar a convivência. O velho estava entusiasmado. Vestira uma camisa de botão engomada, calça social e sapato engraxado. Prendia a coleira de caramelo, que agora usava um lenço azul no pescoço, e dizia repetidamente que ele seria o campeão. O cachorro, por sua vez, abanava o rabo com tanta intensidade que derrubava tudo ao redor. Estava elétrico, como se sentisse que aquele dia era especial. O filho, porém, estava inquieto. Desde o surgimento da ideia do concurso, ele vinha sendo tomado por um desconforto difícil de explicar. A princípio, acreditava ser apenas receio da exposição, vergonha de ver o pai se empolgar com algo tão simples. Mas no fundo, era outra coisa. Era ciúme. Um sentimento estranho, que o envergonhava, mas que não conseguia ignorar. Desde a chegada de Caramelo, o pai mudará completamente. O homem que antes mal trocava palavras, agora conversava com vizinhos, ria, até inventava histórias do cachorro para entreter as crianças. E ele, o filho, sentia-se cada vez mais como um espectador da relação entre os dois. Na praça, o clima era de festa. Uma pequena caixa de som tocava modas antigas de viola. Senhoras vendiam bolo de fubá, pão de queijo e refrigerante em copos plásticos. Crianças corriam com seus cães enfeitados. Havia de tudo: poodles com lacinhos, vira-latas com capas de super-herói, um cachorro salsicha com óculos escuros, e até um pastor alemão que vinha de outra cidade, acompanhado por um senhor sério, desconhecido da maioria. Caramelo caminhava com o velho entre os participantes, cumprimentando todos com lambidas e pulos. Era visivelmente o mais animado do grupo. Algumas pessoas paravam para tirar fotos com ele. Outras comentavam que ele era o verdadeiro símbolo do concurso. Uma senhora comentou alto que nunca viu cachorro tão simpático. O velho agradecia, com um orgulho que iluminava o rosto. O filho, parado num canto da praça, observava tudo de longe. Sentia-se deslocado. Viu o pai rodeado de pessoas, rindo, mostrando truques de Caramelo, contando como o ensinou a sentar, dar a pata, rolar no chão. E percebeu, com um aperto no peito, que jamais ouvirá o pai falar com tanto entusiasmo sobre ele. Nem na infância, nem na juventude. Aquela relação de carinho espontâneo entre o velho e o cachorro despertava memórias duras, feitas de silêncios e olhares frios. Ele não invejava o cão, mas sentia a dor de nunca ter sido, ele mesmo, motivo de tanto orgulho. Quando a competição começou, o juiz, um veterinário aposentado da cidade vizinha, pediu que cada dono apresentasse seu cachorro. Um a um, foram mostrando os truques, as fantasias, as habilidades. Houve risos, aplausos, algumas vaias educadas. Era uma festa. Chegou a vez de Caramelo. O velho caminhou até o centro da praça com o cachorro ao lado. Pediu silêncio com um gesto da mão. A plateia se calou. Então começou o espetáculo. Caramelo sentou-se quando mandado, deu a pata, deitou, girou no chão e até fingiu estar dormindo. O público aplaudia com entusiasmo. Mas o momento que arrancou gargalhadas e emoção foi quando o velho deu 2 assobios curtos e o cachorro correu até ele, pulou nos braços e ficou ali, de pé, com as patas no peito do dono, como num abraço. A multidão aplaudiu de pé. Algumas senhoras choravam discretamente. O filho, ainda à distância, sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, não era apenas ciúme. Era reconhecimento. Seu pai não era mais o homem duro que ele lembrava. E isso não era só obra do tempo. Era obra de Caramelo. Mas o concurso ainda não tinha terminado. Foi quando o homem do pastor alemão entrou em cena. Alto, imponente, seu cão era treinado profissionalmente. Obedeceu comandos em silêncio, executou movimentos sincronizados, até saltou por um arco improvisado. A plateia ficou em silêncio, impressionada. Quando terminaram, o homem fez uma reverência e se retirou com frieza. Era um espetáculo técnico, sem afeto. Mas, para muitos, ele era o favorito. Na hora da premiação, o clima era tenso. Os organizadores se reuniram por alguns minutos antes de subir ao palco improvisado no coreto. O locutor, um rapaz jovem da cidade, pegou o microfone e anunciou os resultados. Terceiro lugar,
uma cadelinha fantasiada de bailarina. Aplausos. Segundo lugar, o pastor alemão. Um silêncio de surpresa, seguido de murmúrios. Primeiro lugar, Caramelo. A praça explodiu em aplausos. Crianças correram até o coreto. O velho subiu com dificuldade os degraus, segurando o cachorro no colo. Recebeu a medalha e, num gesto espontâneo, levantou a pata do cão como um troféu. A comoção foi geral. Naquele momento, o filho se aproximou. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de estar perto do pai. Subiu no coreto sem dizer nada, ficou ao lado dos dois. O velho olhou para ele, estendeu a medalha e falou: "É sua também." O filho, com os olhos marejados, segurou a fita dourada e sorriu. Caramelo, no meio dos dois, abanava o rabo, lambendo as mãos de ambos. A tarde seguiu em festa. As crianças queriam brincar com Caramelo, adultos pediam conselhos ao velho sobre como ensinar truques, e até o homem do pastor alemão se aproximou, elogiando a apresentação. Disse que nunca viu um cachorro tão carismático, tão espontâneo. O velho agradeceu e respondeu com simplicidade: "A gente só devolveu para ele o carinho que ele deu primeiro." Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, pai e filho caminharam juntos até em casa, com Caramelo à frente, como um guia. Pararam na varanda. O velho sentou-se na cadeira de palha, o filho ao lado. Não precisavam falar. O silêncio agora era confortável, cheio de significado. O cachorro se deitou aos pés dos dois, suspirou alto e fechou os olhos. A paz daquele momento era completa. Caramelo, o vira-lata que surgiu da lama, agora era símbolo de união. Trouxe leveza a uma cidade, curou feridas de uma família, e provou, sem precisar dizer uma única palavra, que às vezes o amor mais verdadeiro vem das patas que caminham ao nosso lado. O outono chegou ao vilarejo como um visitante antigo que já conhece cada canto e cada cheiro da cidade. As manhãs amanheceram com névoa fina cobrindo as montanhas, o vento passou a trazer folhas secas pelas ruas de paralelepípedo, e os moradores, como de costume, retomaram suas rotinas mais lentas, agora sempre acompanhadas de um café quente ao lado. No entanto, para a casa do velho e seu filho, esse início de estação trouxe algo inesperado. Era uma segunda-feira cinzenta, como tantas outras. O velho acordou cedo, como sempre fazia, e foi até a cozinha preparar o café e separar o pãozinho molhado no leite, do jeito que Caramelo gostava. Mas, ao abrir a porta dos fundos e chamar pelo cachorro, não houve resposta. Nenhum latido, nenhum arrastar de patas pela varanda, nenhum barulho de pote sendo empurrado no chão. O silêncio foi imediato e estranho. Achando que o cachorro podia estar dormindo em algum canto do quintal, o velho saiu de casa com a bengala em uma mão e o pratinho de comida na outra. Chamou de novo. Nada. Deu a volta na casa. Olhou sob a caminhonete velha, dentro do galinheiro, atrás dos vasos de samambaia. E nada. O filho, ao perceber a movimentação, saiu e perguntou o que estava acontecendo. O velho respondeu com uma firmeza que disfarçava a preocupação. Caramelo não aparece. Deve estar correndo por aí. Mas seus olhos, pequenos e fundos, revelavam o incômodo. Ao longo daquela manhã, a inquietação cresceu. Caramelo nunca saía sem dar sinal. Desde que fora adotado, havia desenvolvido o hábito de estar sempre por perto, como se soubesse o quanto sua presença era importante. Era um cão livre, sim, mas fiel. Não havia sumido nem mesmo quando fogos de artifício estouraram na festa da cidade, nem quando o caminhão de lixo passava barulhento pela rua. Aquele sumiço era, no mínimo, estranho. No início da tarde, pai e filho já tinham perguntado a vizinhos, verificado terrenos baldios, percorrido os arredores da cidade a pé e até dado uma volta de bicicleta pelas ruas de terra da zona rural. Nada. Nenhum rastro. Nenhuma pista. As crianças da rua, ao saberem do desaparecimento, começaram a ajudar. Uma menina fez um cartaz com lápis de cor e colou no portão da escola. Um menino jurou ter visto Caramelo seguindo um caminhão de verduras. Outros diziam que ele tinha entrado no mato perto do córrego. Os adultos se organizaram em pequenos grupos, caminharam pelas trilhas e até chamaram um homem que dizia entender de rastros de animais. Enquanto isso, o velho começou a definhar. Sua postura, antes ereta apesar da idade, encurvou-se. Seus olhos, antes firmes, estavam marejados. Sentava-se na varanda à tarde, esperando. Segurava a coleira vazia nas mãos como se fosse um relicário.
Mal falava. O filho, ao vê-lo assim, sentiu uma dor surda, profunda. Mais do que a ausência do cachorro, era a sensação de impotência que o corroía. Pela primeira vez, via o pai frágil, quebrado. E isso era pior do que qualquer briga do passado. Passaram-se 3 dias. A cidade inteira já sabia do desaparecimento. Os comerciantes colocaram cartazes com a foto do cachorro. A rádio local leu o aviso durante a programação da manhã. O padre pediu orações na missa de quarta-feira. Era como se o vilarejo tivesse perdido algo seu, como se Caramelo já fizesse parte da identidade do lugar. Foi quando aconteceu a primeira reviravolta. Uma senhora da zona rural apareceu na padaria com a notícia de que um cachorro muito parecido havia sido visto perto da lavoura, a uns 6 quilômetros dali. Disse que ele estava sozinho, sujo, e parecia perdido. Pai e filho não pensaram 2 vezes. Pegaram a caminhonete velha e seguiram pela estrada de terra, mesmo com o tempo fechado e os buracos cada vez mais difíceis de desviar. Chegando lá, procuraram por horas. Perguntaram aos trabalhadores da roça, chamaram pelo nome, reviraram trilhas, barrancos e cercas. Mas, novamente, nada. O cachorro que tinham visto já não estava mais lá. O rastro, se existia, esfriara. Na volta para casa, o velho permaneceu em silêncio o tempo todo. O filho dirigia devagar, com os faróis acesos mesmo antes de anoitecer. Quando chegaram, o velho entrou em casa, largou a bengala no canto e sentou-se no sofá, olhando para o vazio. O filho ficou na varanda. Não sabia o que fazer. Não sabia como consolar alguém que, por anos, parecia não precisar de consolo algum. Naquela noite, o filho sonhou com Caramelo. Viu o cachorro preso, assustado, em um lugar que não conseguia identificar. Acordou com o coração acelerado. Tomou uma decisão. Pela manhã, saiu sozinho, com a mochila nas costas, lanterna, corda e uma garrafa d'água. Disse ao pai que faria uma última busca, pelas trilhas de mata mais fechada, onde ninguém ainda tinha olhado direito. Passou o dia inteiro no mato. Caminhou por horas, subiu e desceu ladeiras, atravessou o riacho, escorregou em pedras, cortou-se em galhos. Chamou pelo nome do cachorro até perder a voz. Por um momento, quase desistiu. Sentou-se numa pedra, exausto, sentindo-se ridículo por estar ali, no meio do nada, procurando um cachorro que talvez já tivesse ido embora de vez. Mas foi então que ouviu. Um latido fraco, distante, quase como um eco. Ficou imóvel, prendendo a respiração. Chamou de novo. E o latido respondeu. Seguiu o som, tropeçando, empurrando o mato alto com os braços. Até que, depois de uma curva estreita, viu. Entre 2 troncos caídos, em uma espécie de clareira escondida, estava ele. Caramelo. Sujo, magro, mas vivo. A coleira ainda no pescoço, com um galho preso nela, como se tivesse ficado enroscado e não conseguisse sair. O cachorro viu e latiu mais forte, arrastando-se na direção dele. O filho correu, ajoelhou-se e o abraçou. Caramelo choramingava, lambia seu rosto, abanava o rabo com uma força que parecia querer recuperar o tempo perdido. O homem chorou ali mesmo, de joelhos no mato, com o cachorro no colo. Sentiu um nó na garganta se desatar. Não era só alívio. Era outra coisa. Era um reencontro maior do que parecia. Carregou o Caramelo nos braços até a caminhonete. Voltou para o vilarejo ao entardecer. Assim que estacionou na frente da casa, o velho apareceu à porta. Por um segundo, apenas se entreolharam. Depois, o velho andou até o filho e pegou o cachorro nos braços. Não disse nada. Entrou com ele como quem traz um tesouro de volta para casa. Naquela noite, a cidade celebrou. Os vizinhos vieram ver o cachorro, trouxeram comida, brinquedos, abraços. Caramelo, já deitado numa almofada nova, lambia todos, sem parar. O velho, sentado na cadeira de balanço, parecia ter recuperado 10 anos de vida. E o filho, sentado ao lado dele, finalmente compreendia que aquele cachorro não preenchera apenas um vazio, mas criará uma ponte. Uma ponte que eles, pai e filho, agora cruzavam juntos. Os dias seguintes ao reencontro de Caramelo foram de calmaria e aconchego. O vilarejo parecia mais leve, como se o cachorro fosse uma peça essencial na engrenagem silenciosa que fazia aquele lugar funcionar. Era como se, em sua ausência, todos tivessem sentido uma falta que não sabiam explicar.
E agora, com ele de volta, até o vento parecia soprar mais suave pelas vielas. Caramelo estava mais quieto que o habitual nos primeiros dias. Dormia muito, comia devagar, aceitava o colo com mais frequência. Havia em seus olhos castanhos um certo cansaço, mas também uma gratidão imensa. Era como se soubesse que havia sido resgatado de novo, não apenas das ruas, mas agora de um destino incerto, escondido na mata. O velho cuidava dele com dedicação redobrada. Misturava o leite com um pouco de mel para dar energia, esquentava panos ao sol para deixá-lo mais. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Confortável e colocava a almofada na varanda, onde o cachorro podia ver tudo sem precisar se mexer. O filho, por sua vez, observava cada gesto com outro olhar. Agora entendia o que aquele cachorro representava. Era mais que companhia. Era reconexão, cura, uma segunda chance que se oferecia silenciosa a todos da casa. Foi numa tarde de sábado, uma daquelas em que o calor retorna de surpresa só para lembrar que o verão ainda estava por perto, que uma nova reviravolta começou a se desenhar. O filho decidiu levar Caramelo até a venda do Zé para comprar ração. Era um passeio curto, apenas 2 ruas abaixo. O velho, desconfiado, hesitou, mas acabou concordando. Achava que o cachorro precisava se movimentar, recuperar o hábito de andar pela cidade. No caminho, o filho parou para conversar com Dona Nair, que vendia doces na janela de casa. Enquanto falavam, Caramelo começou a puxar a coleira em direção ao campo aberto atrás da escola. O filho tentou segurar, mas o cachorro insistia, arfando, olhando para trás, como se quisesse mostrar algo. Movido pela curiosidade, ele soltou a coleira e o seguiu. Caramelo correu por entre as moitas secas, cruzou um pequeno riacho e parou em frente a um velho galpão abandonado. Era uma construção de madeira e zinco, esquecida no tempo, com janelas quebradas e uma porta caída. O cachorro latiu, deu 2 voltas em torno da entrada e olhou para o dono, como quem diz, entre. Ele entrou com cautela. O cheiro de mofo era forte. Pedaços de madeira e telhas estavam espalhados pelo chão. No fundo, coberta por folhas secas, havia uma caixa de papelão. E dentro dela, para sua completa surpresa, estavam 3 filhotes. Pequenos, franzinos, tremendo. Caramelo se aproximou devagar, cheirou cada um, lambeu suas cabeças com delicadeza e deitou ao lado da caixa. O filho ficou paralisado por um momento. Depois, aproximou-se e se abaixou para observar melhor. Os filhotes estavam vivos, mas fracos. Pareciam ter poucos dias de vida. Um deles tentava se arrastar em direção a Caramelo. O homem não sabia o que pensar. Sentiu o coração acelerar. Aquilo mudava tudo. Voltou correndo para casa. Chegou ofegante, com a camisa suada e as mãos tremendo. Chamou o pai, contou o que viu, pediu ajuda. O velho calçou as sandálias sem dizer uma palavra, pegou uma caixa de feira e panos limpos. Juntos, voltaram ao galpão e resgataram os filhotes. No caminho de volta, o velho, sempre calado, olhava para Caramelo com um misto de surpresa e ternura. Era como se compreendesse algo profundo, mas que ainda não conseguia explicar. Naquela noite, a casa se transformou em abrigo. Os filhotes foram acomodados em uma cesta forrada, ao lado da cama de Caramelo. Receberam leite morno com conta-gotas, massagens no ventre para ajudar na digestão e cobertores improvisados para aquecê-los. O velho e o filho se revezaram durante a noite, cuidando dos pequenos como enfermeiros em plantão. Era uma rotina nova, exigente, mas também mágica. No dia seguinte, a notícia já havia se espalhado. As crianças queriam ver os filhotes, as senhoras ofereciam leite e panos, e até o veterinário aposentado apareceu para avaliar os animais. Disse que estavam fracos, mas tinham boas chances de sobreviver com os cuidados certos. Recomendou alimentação de 3 em 3 horas e muito calor. E completou com um sorriso. Sorte deles terem encontrado um pai como Caramelo. Foi aí que surgiu a grande descoberta. Um menino curioso, que ficava sempre por perto, perguntou se Caramelo era o pai dos filhotes. Todos riram da inocência, mas o veterinário, após observar o comportamento do cachorro, fez uma revelação surpreendente. Disse que era comum entre cães o instinto de cuidado, mas o comportamento de Caramelo ia além disso.
Ele parecia ter assumido um papel protetor de forma instintiva, quase paternal. Talvez, apenas talvez, ele já conhecesse os filhotes de antes. Talvez estivesse tentando protegê-los quando se perdeu na mata. Essa hipótese deixou todos em silêncio. O velho, pensativo, comentou que, durante o tempo em que Caramelo sumiu, pode ter sido que ele tenha ouvido choros, seguido o instinto e tentado cuidar dele sozinho. Talvez tenha se perdido por causa disso. O filho, com os olhos baixos, apenas assentiu. Sentia-se tocado por aquela possibilidade. Caramelo, que já havia sido salvo, agora também era salvador. Com o passar dos dias, os filhotes começaram a melhorar. Abriram os olhos, arriscaram os primeiros passos, brincavam com as orelhas de Caramelo e adormeciam sobre seu corpo quente. A casa se encheu de vida. O velho voltou a sorrir com facilidade. O filho descobriu que tinha paciência para cuidar, para ensinar, para amar de forma nova. Caramelo, no centro disso tudo, parecia mais feliz do que nunca. Mas a nova fase trouxe também seus desafios. A primeira dificuldade foi o espaço. 3 filhotes crescendo rapidamente exigiam mais área para brincar, explorar e aprender. A casa, antes tranquila, agora era cenário de correria, patas batendo no chão e latidos quase constantes. A rotina mudou. As noites passaram a ser interrompidas por choros e necessidades. O velho, apesar de animado, começou a sentir o peso da idade. O filho assumiu mais responsabilidades, até construir, no quintal, um cercado improvisado com pedaços de madeira e tela de galinheiro. Criou um espaço seguro para os filhotes se exercitarem durante o dia. O segundo desafio veio da comunidade. Alguns moradores começaram a questionar o que seria feito dos filhotes. Havia quem sugerisse doação, outros defendiam que eles deveriam ser levados para um abrigo. Uma vizinha, conhecida por não gostar muito de animais, chegou a insinuar que aquilo estava virando bagunça demais. O velho ouviu tudo em silêncio, mas uma tarde, ao ser confrontado diretamente por um comerciante, respondeu com firmeza: "O que está acontecendo aqui não é bagunça. É milagre." As palavras ecoaram pela praça. E como tudo no vilarejo, foram rapidamente reproduzidas em todos os cantos. Logo, a história de Caramelo e os filhotes ganhou outro tom. Deixou de ser apenas uma curiosidade e passou a ser contada com reverência. Um cão resgatado, que depois resgata outros. Um símbolo de amor, de superação, de cuidado. E então, como consequência natural, surgiu a ideia de criar algo maior. Uma jovem professora da escola municipal sugeriu criar um projeto educativo com as crianças, ensinando sobre cuidados com os animais e responsabilidade afetiva. Usaria a história de Caramelo como base. O padre propôs uma bênção especial para todos os bichos do vilarejo, a ser realizada no próximo mês. O vereador local, ao saber da repercussão, ofereceu apoio para a criação de um pequeno espaço comunitário de acolhimento animal. O velho foi convidado para ser o padrinho simbólico da iniciativa. Tudo isso era novo para ele. Mas não para Caramelo. O cachorro parecia entender, em sua linguagem canina, que algo bonito havia sido construído. Seu olhar agora era calmo. Seus passos firmes. Dormia tranquilo, cercado de amor, de filhotes, de gente. Na varanda, sob o céu de estrelas, o velho e o filho voltaram a sentar juntos no fim do dia. Entre eles, Caramelo e seus 3 filhotes dormindo em fila, como se fizessem parte de um mesmo sonho. Os meses que se seguiram à chegada dos filhotes foram de constante transformação. As estações se misturavam entre manhãs frias e tardes quentes, enquanto o vilarejo parecia cada vez mais envolvido por uma energia viva, que circulava entre os telhados, pelas calçadas e dentro das casas. Era como se a história de Caramelo e seus filhotes tivesse despertado algo adormecido na comunidade, um senso de propósito, de cuidado e de pertencimento. Na casa do velho, o tempo passou a ser medido pelos avanços dos pequenos. Primeiro vieram os latidos desajeitados, depois as corridas curtas pelo quintal, os tombos engraçados, a hora do desmame e a descoberta de que podiam cavar buracos na terra como se fosse uma missão. Os filhotes, com suas personalidades distintas, transformaram a rotina em espetáculo. Um era mais curioso e destemido, outro era quieto e observador, o terceiro vivia atrás de Caramelo, imitando tudo o que ele fazia. Caramelo, por sua vez, assumiu o papel de guia com maestria. Não era apenas um tutor. Era o elo entre os mundos. Caminhava com os pequenos pelas redondezas do terreno,
mostrava onde estavam as poças de água, quando parar ao ouvir barulho de gente, como esperar na porta antes de entrar e, sobretudo, como confiar no toque daqueles humanos que, agora, formavam uma família verdadeira. Foi numa manhã de céu limpo, quando o calor ainda não era forte, que a grande novidade chegou. O filho estava sentado na cozinha, terminando um café, quando ouviu batidas no portão. Era professora da escola municipal, acompanhada de um rapaz sorridente, que se apresentou como organizador de um evento cultural na cidade vizinha. Disse que tinha ouvido falar de Caramelo e dos filhotes através do projeto da escola e ficou encantado com a história. Convidou a família a participar da Feira de Cultura e Afeto, um evento anual que reunia pessoas, animais, contadores de histórias e artistas populares. Queria que Caramelo fosse apresentado como símbolo de superação e amor incondicional. O velho, ao ouvir o convite, reagiu com surpresa. Nunca tinha saído do vilarejo desde que voltará a morar com o filho. A ideia de levar os cães em uma viagem de carro, dormir fora de casa, lidar com desconhecidos, tudo aquilo parecia exagerado. Mas Caramelo, ao ouvir a empolgação nas vozes, abanava o rabo com entusiasmo. E os filhotes latiam ao redor como se compreendessem que algo especial estava por vir. Depois de muita conversa e a promessa de que tudo seria organizado com conforto e segurança, o velho concordou. A viagem aconteceria dali a 2 semanas. O rapaz da feira providenciaria a estrutura, alimentação e até uma apresentação especial na qual a história de Caramelo seria contada para crianças e idosos. Durante os dias seguintes, os preparativos tomaram conta da casa. A professora ajudou a montar um painel com fotos desde o resgate até os dias atuais. As crianças da escola escreveram pequenas cartas para Caramelo e os filhotes. A rádio local anunciou a participação como se fosse uma conquista nacional. Até o padeiro ofereceu uma caixa de biscoitos artesanais para levar como presente. O filho organizou a bagagem com cuidado. Separou potes, ração, brinquedos, panos limpos, cobertores e os documentos necessários. Caramelo foi ao veterinário para um check-up e, para surpresa de todos, os filhotes também receberam suas primeiras coleiras, feitas artesanalmente por uma artesã do vilarejo. No dia da partida, a cidade inteira apareceu na porta da casa. Parecia cena de cinema. Crianças seguravam cartazes, vizinhos batiam palmas, senhoras levavam lembrancinhas e bençãos. O velho, com seu chapéu de palha, subiu na caminhonete adaptada pelo filho, acomodando os filhotes e Caramelo com todo cuidado. Antes de partir, olhou para trás e disse baixinho: "Que viagem mais bonita essa vida está fazendo." A estrada até a cidade vizinha era longa, com curvas sinuosas e paisagens vastas. Campos de milho, pastos, riachos e montanhas acompanharam o percurso. Durante a viagem, os filhotes dormiram quase o tempo todo, aninhados entre os cobertores. Caramelo mantinha a cabeça encostada no vidro, atento ao movimento. O velho e o filho conversavam pouco, mas havia entre eles um silêncio confortável, recheado de cumplicidade. Ao chegarem à cidade, foram recebidos por uma equipe organizada, com crachás e sorrisos largos. A hospedagem era simples, mas acolhedora. Um chalé com varanda, cercado por árvores e cheiro de eucalipto. Os cães se adaptaram rapidamente. O velho, encantado com a hospitalidade, comentava com o filho que jamais imaginou ser recebido com tanta consideração por causa de um cachorro. No dia seguinte, a Feira de Cultura e Afeto começou. O espaço era grande, com barracas coloridas, palco montado no centro, área para exposição de artesanato e um cantinho especial para histórias de vida inspiradoras. Foi ali que instalaram o painel de Caramelo. Fotos do antes e depois, registros da recuperação, o concurso, o reencontro e os filhotes. Ao lado, uma tela exibia vídeos curtos com cenas do cachorro brincando, dormindo com os filhotes e caminhando ao lado do velho. Durante a manhã, centenas de pessoas passaram pelo local. Crianças faziam perguntas, idosos se emocionavam ao ouvir o relato, adultos elogiavam a doçura de Caramelo e a força daquela história. O velho, tímido no começo, foi aos poucos se soltando. Contou como encontrou o cachorro, como a relação com o filho mudou, como os filhotes surgiram como surpresa do destino. À tarde, veio o momento mais esperado, a apresentação no palco. O apresentador chamou Caramelo com entusiasmo. O velho e o filho subiram com os filhotes no colo. A plateia aplaudiu em pé. O velho falou poucas palavras, mas sua voz firme tocou todos. Disse que não sabia explicar tudo o que havia acontecido, mas que acreditava em recomeços.
Disse que Caramelo lhe ensinou mais do que qualquer livro, que o silêncio do cachorro curou os silêncios dentro dele. Ao final da apresentação, um grupo de músicos locais tocou uma canção simples, feita especialmente para a ocasião. Falava de amor, de paciência, de um cãozinho Caramelo que mudou vidas. Muitos choraram. Outros riram entre lágrimas. As crianças correram até o palco para abraçar os cães. E Caramelo, como sempre, recebeu cada afeto com aquele olhar sereno que parecia entender tudo. Nos dias seguintes, outros convites surgiram. Uma ONG de proteção animal queria contar a história em seu boletim. Um jornalista local pediu uma entrevista para o jornal da cidade. Uma editora sugeriu transformar a trajetória em livro infantil. Mas o velho recusou a maior parte. Dizia que não queria fama, apenas queria viver aquele momento, com os pés no chão e o coração cheio. A viagem terminou com uma confraternização simples. A equipe da feira ofereceu um almoço sob as árvores, com comida caseira, música ao vivo e um brinde improvisado com suco de caju. O velho agradeceu em voz baixa. O filho sorriu, abraçou o pai e disse que tudo aquilo só foi possível porque ele acreditou. Na volta para casa, o caminho pareceu mais curto. O vilarejo os recebeu com fogos de artifício e uma faixa na entrada da rua. Bem-vindos, Caramelo e família. Havia orgulho nos rostos dos vizinhos. Mas havia também algo mais: esperança. Aquela viagem, que começou como um convite simples, se transformou num marco. Para o vilarejo, representou união. Para o velho, representou um recomeço. Para o filho, representou perdão. E para Caramelo, talvez, tenha sido apenas mais uma prova de que os animais, mesmo sem palavras, carregam dentro de si a mais profunda sabedoria. Naquela noite, já de volta à varanda, o velho acariciava Caramelo enquanto os filhotes dormiam enroscados em um canto. O filho se sentou ao lado, em silêncio. O vento passava leve, trazendo consigo o cheiro de terra molhada. E pela primeira vez, sem aviso, o velho falou: "Acho que esse cachorro salvou nós dois, meu filho." O filho sorriu e respondeu: "E agora tá salvando mais 3." A volta da viagem para o vilarejo trouxe uma sensação de alívio e satisfação para todos. Caramelo, seus filhotes e o velho foram recebidos com um carinho que aqueceu ainda mais seus corações. No entanto, com o retorno às rotinas, vieram também novos desafios, mais complexos e inesperados, que exigiriam de cada um deles uma força e uma coragem renovadas. Os filhotes estavam crescendo rápido demais para o espaço que tinham. O cercado improvisado já não era suficiente para suas brincadeiras intermináveis e energia transbordante. O velho e o filho passaram a discutir soluções, mas as opções eram poucas. A construção de um novo espaço era custosa, e o dinheiro disponível, fruto da renda simples do comércio local, mal dava para as despesas básicas. Ainda assim, a vontade de proporcionar conforto aos animais falou mais alto. Aos poucos, começaram a juntar materiais reaproveitados, como madeira velha, telas e pregos que ganhavam dos vizinhos. O filho dedicava horas extras à montagem, enquanto o velho cuidava de alimentar e cuidar dos cães com atenção. Durante esse período, uma série de contratempos fez a convivência mais difícil. A vizinhança, embora majoritariamente receptiva, tinha alguns moradores que reclamavam do barulho e da movimentação constante. Um dia, uma senhora mais velha bateu na porta para reclamar dos latidos e disse que os filhotes não tinham disciplina. O velho ouviu com paciência e respondeu que a vida também é barulho, e que o amor precisa de espaço para crescer. Ainda assim, a situação trouxe uma tensão silenciosa para o lar. Outro problema surgiu quando, durante uma caminhada, um dos filhotes se afastou demais e ficou preso em um terreno baldio. O filho teve que passar quase 2 horas procurando, chamando e tentando acalmá-lo. Quando finalmente o encontrou, encolhido e assustado, o coração dele parecia ter saído pela boca. Esse episódio fez com que todos aumentassem o cuidado e os limites para saídas, mas também revelou que a energia e curiosidade dos filhotes seriam sempre desafios constantes. Ao mesmo tempo, o velho começou a sentir o peso dos anos de uma forma mais intensa. As tarefas simples, como levantar para buscar água, virar os filhotes durante a noite ou mesmo preparar a comida, passaram a exigir mais esforço. Por isso, confiava no filho para dividir as responsabilidades, mesmo que às vezes relutasse em admitir sua própria limitação. No meio dessas dificuldades, algo inesperado começou a se formar. A comunidade, antes dispersa, agora se unia em torno do projeto de cuidado aos cães.
A professora da escola intensificou as atividades educativas, envolvendo as crianças na criação de brinquedos para os filhotes e na confecção de cartazes que ensinavam sobre responsabilidade com os animais. A rádio local dedicava um programa semanal para falar sobre o projeto, incentivando doações e voluntariado. Mas o maior avanço veio quando uma associação de proteção animal da capital decidiu apoiar a iniciativa com uma doação de equipamentos básicos, como coleiras, remédios e alimentos. A chegada desses recursos, anunciada com festa, mudou a perspectiva do velho e do filho. Eles passaram a sonhar maior, a pensar em um espaço definitivo, onde cães abandonados pudessem encontrar um lar e uma nova chance. No entanto, o que parecia ser um caminho linear e cheio de esperança foi abalado por uma notícia que chegou em forma de boato. Um grupo de turistas que visitava a região havia reclamado para a prefeitura sobre a presença de muitos cães nas ruas, alegando riscos à segurança e à higiene. A prefeitura, pressionada, passou a considerar medidas para controlar a população canina. Para o velho e o filho, aquilo soou como uma ameaça velada ao projeto. Os dias que se seguiram foram de angústia. Havia uma reunião marcada na prefeitura para discutir a situação. O velho, apesar do cansaço, decidiu que iria junto. O filho, por sua vez, começou a mobilizar moradores e voluntários para garantir que a voz deles fosse ouvida. Na reunião, que aconteceu em uma tarde abafada, o velho tomou a palavra com firmeza e humildade. Contou a história de Caramelo, do resgate, dos filhotes, do impacto na comunidade e nos corações. Falou das melhorias propostas, da vontade de cuidar e não de afastar. Disse que o cachorro Caramelo era mais que um animal de rua, era um símbolo de amor e transformação. As palavras ecoaram no salão. O prefeito, homem de idade parecida com a do velho, ouviu atentamente. Depois de muito debate, ficou decidido que o projeto receberia apoio formal, desde que fossem respeitadas regras de controle e higiene. Seria criado um programa de castração e vacinação em parceria com uma clínica veterinária local. E um espaço público seria adaptado para receber os cães com segurança e conforto. Essa vitória teve um preço. O velho e o filho passaram a dedicar mais tempo para organizar o programa, lidar com burocracias e atender às exigências legais. Muitos sacrifícios pessoais vieram junto, noites sem dormir, trabalhos extras, preocupações constantes. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação profunda de realização. Caramelo, que acompanhava tudo de perto, parecia entender a importância do momento. Em uma noite em que a chuva caiu forte, o cachorro Caramelo se aninhou no colo do velho, que sentia os olhos marejados de emoção. O velho sussurrou que não trocaria aquele sentimento por nada no mundo. Paralelamente, surgiram pequenas subtramas que deram cor à narrativa. A professora, por exemplo, começou a se aproximar do filho de forma mais íntima, criando um vínculo que ia além da amizade. Ela o ajudava a lidar com as pressões do projeto e a encontrar momentos de leveza entre as tarefas. Aos poucos, as conversas se tornaram confidências, e a esperança de um futuro juntos passou a surgir discretamente. Do outro lado, um jovem veterinário recém-formado ofereceu-se para ajudar com os cuidados dos animais, trazendo conhecimentos novos e tecnologias simples, como registro digital dos cães, controle de vacinação e relatórios. Sua presença foi essencial para profissionalizar a iniciativa e ganhar credibilidade. Enquanto isso, os filhotes cresceram e, um a um, foram adotados por famílias da região, escolhidas com cuidado para garantir que continuassem recebendo amor e proteção. Cada adoção foi comemorada, mas também trouxe um aperto no peito do velho e do filho. Era uma despedida doce e amarga, que mostrava o ciclo da vida em sua forma mais real. Caramelo, no entanto, permaneceu. Era o elo que unia passado e futuro, presente e esperança. O cachorro Caramelo não era mais apenas um animal. Era o coração pulsante daquela história que transformava vidas. Em um fim de tarde, ao sentar na varanda com o filho e a professora, o velho falou sobre o que aprendeu nos últimos meses. Disse que nunca imaginou que um cachorro pudesse ensinar tanto sobre paciência, coragem e amor. Que a verdadeira riqueza estava nas conexões que se construíam, nas batalhas enfrentadas lado a lado, no silêncio compartilhado. O filho, olhando para Caramelo que dormia aos seus pés, respondeu que o cachorro Caramelo era prova viva de que, mesmo em meio às dificuldades, sempre há espaço para o milagre. Com o projeto em andamento e a presença constante do cachorro Caramelo na vida de todos, uma nova fase começou a se desenhar. O velho e o filho, acompanhados da professora e do jovem veterinário, formavam agora um grupo unido,
empenhada em transformar não apenas a vida dos animais, mas de toda a comunidade. A adaptação do espaço público para receber os cães foi o primeiro passo. Um terreno baldio, antes esquecido e tomado por mato, foi escolhido para ser o futuro lar dos cães resgatados. A prefeitura disponibilizou ferramentas e materiais básicos, enquanto os moradores do vilarejo contribuíram com a força de trabalho. Todos queriam participar daquele momento histórico. As crianças ajudavam limpando o terreno, recolhendo pedras e plantando flores ao redor. Os adultos traziam tábuas, tinta e até uma velha porta para servir como abrigo. Enquanto o espaço era preparado, o velho continuava cuidando de Caramelo com o mesmo carinho de sempre. O cachorro Caramelo, que já não era mais um filhote, mostrava uma maturidade que impressionava. Sua paciência diante dos filhotes que ainda permaneciam com ele, sua habilidade em reconhecer pessoas e se comunicar com olhares eram algo raro. Ele sabia que era o centro daquela história, a ponte entre o passado e o futuro. A professora, por sua vez, intensificava as atividades na escola, promovendo debates sobre empatia, respeito aos animais e responsabilidade social. Organizou visitas regulares ao espaço em construção, onde os alunos podiam ver de perto o que estavam ajudando a criar. O vínculo entre crianças e animais era visível, e a cada visita, uma nova semente de consciência era plantada. O jovem veterinário tornou-se figura indispensável. Com seu jeito calmo e sorriso fácil, conquistou a confiança do velho e do filho. Ele trouxe consigo um dispositivo portátil que permitia registrar os dados dos cães, agendar vacinas e controlar a saúde dos animais de forma mais eficiente. Explicou que o acompanhamento era essencial para evitar doenças e garantir qualidade de vida. Mas, como em toda história de superação, obstáculos continuaram a surgir. Um dia, durante uma inspeção no terreno, o filho descobriu que parte da área estava destinada para uma nova construção comercial, que poderia prejudicar o projeto. A notícia caiu como uma bomba. As reuniões na prefeitura se intensificaram, e o grupo precisou mostrar força para garantir a preservação do espaço. Para isso, organizaram uma campanha na comunidade, com cartazes, reuniões e até uma apresentação teatral feita pelas crianças da escola. A mobilização surpreendeu a todos. A imprensa local passou a acompanhar o caso, e a pressão pública fez com que os planos da construção fossem adiados, pelo menos por enquanto. Enquanto tudo isso acontecia, o cachorro Caramelo continuava sendo o símbolo vivo da luta. Sua presença cativante, o jeito tranquilo e a confiança que transmitia emocionavam todos. Em noites silenciosas, o velho se sentava ao lado dele e compartilhava pensamentos e memórias, como se o cachorro pudesse entender cada palavra. A relação entre o velho e o filho se fortalecia. As dificuldades e conquistas criavam um laço que ia além do sangue, uma parceria verdadeira. O filho, que antes guardava algumas mágoas, agora falava abertamente sobre sonhos, medos e esperanças. A professora, que aos poucos conquistava seu espaço no coração dele, passou a ser um apoio constante, sempre trazendo leveza e compreensão. Uma nova reviravolta surgiu quando um grupo de turistas visitou o vilarejo, atraídos pela história do cachorro Caramelo e do projeto comunitário. Eles eram fotógrafos e documentaristas que queriam registrar o processo para um curta-metragem. O convite para participar da filmagem trouxe um misto de emoção e nervosismo. O velho, mesmo relutante, aceitou a ideia, e as filmagens começaram. Durante semanas, as câmeras capturaram cenas do dia a dia, as brincadeiras dos filhotes, as reuniões do grupo e os momentos de afeto entre todos. O cachorro Caramelo, como sempre, foi o protagonista natural. A forma como ele interagia, seu olhar calmo e firme, encantaram a equipe. A exibição do curta-metragem em um festival regional trouxe reconhecimento e novas oportunidades. Uma ONG de proteção animal da capital entrou em contato para oferecer um programa de treinamento para voluntários e apoio financeiro para ampliar o projeto. O velho e o filho ficaram surpresos e gratos, mas mantiveram os pés no chão, conscientes de que cada passo deveria ser dado com cuidado. Entretanto, nem tudo era festa. Um dos filhotes, o mais agitado e curioso, escapou durante uma caminhada e foi encontrado longe do vilarejo, assustado e cansado. O episódio gerou uma busca intensa, que mobilizou a comunidade e mostrou como o projeto já tinha se tornado parte do cotidiano de todos. O filhote foi resgatado graças à colaboração dos moradores, e apesar do susto, voltou com saúde. Esse incidente reforçou a necessidade de maior cuidado e também trouxe uma nova responsabilidade, a conscientização sobre os riscos e os limites do espaço. O filho passou a organizar grupos de caminhada e vigilância,
garantindo que os cães pudessem explorar com segurança. Ao longo desses meses, o velho percebeu uma mudança em si mesmo. Aquele homem antes fechado e marcado pela solidão, agora se sentia parte de algo maior. A jornada com o cachorro Caramelo o tinha transformado. Ele conseguia enxergar no sorriso do filho, no brilho nos olhos da professora e no afago dos filhotes a força que o mantinha vivo. Em uma manhã de sol, enquanto a brisa suave balançava as folhas das árvores, o velho sentou-se na varanda com Caramelo. Ao seu lado, observava a movimentação ao redor, os passos apressados das crianças a caminho da escola, o som distante das conversas e risadas. O filho chegou com a professora, trazendo notícias sobre a nova parceria com a ONG. Todos discutiram planos para o futuro, para ampliar o alcance e garantir a sustentabilidade do projeto. Naquele instante, Caramelo levantou a cabeça, olhou para o velho e latiu baixinho, como se dissesse que estava pronto para continuar aquela caminhada, seja qual fosse o caminho. Os meses continuaram a passar, e o projeto de cuidado aos cães ganhava mais força e visibilidade. A parceria com a ONG trouxe novos recursos, entre eles um pequeno fundo para emergências, equipamentos para cuidados veterinários e uma equipe de voluntários dispostos a ajudar nas tarefas diárias. Essa expansão, embora positiva, também exigiu que o velho, o filho, a professora e o jovem veterinário se organizassem de forma ainda mais rígida para administrar tudo. Caramelo, agora um cão adulto e cheio de experiência, continuava acompanhando cada passo, como um verdadeiro guardião do projeto. Sua presença acalmava os filhotes mais inquietos e inspirava os voluntários a persistirem mesmo diante das dificuldades. O cachorro Caramelo já não era apenas um animal, havia se tornado um símbolo vivo de esperança, força e transformação. Com o crescimento do projeto, surgiram novas responsabilidades e desafios para todos. O velho, que aos poucos reconhecia seus limites físicos, passou a delegar mais tarefas para o filho e os voluntários, concentrando-se em acompanhar o progresso dos cães e manter o vínculo emocional que tinha com Caramelo. O filho, que até então dividia seu tempo entre o projeto e o trabalho na feira local, agora dedicava-se integralmente à iniciativa. Era evidente para todos como sua motivação vinha da certeza de que aquele trabalho tinha propósito e impacto real na vida das pessoas e dos animais. A professora, por sua vez, consolidava sua presença no grupo, trazendo sempre novas ideias para engajar a comunidade. Criou uma feira de adoção que acontecia todo mês na praça principal da vila, onde os cães eram apresentados aos moradores interessados, e voluntários explicavam sobre cuidados e responsabilidades. O evento tornou-se uma tradição, um momento de celebração e solidariedade. O jovem veterinário passou a realizar visitas regulares, cuidando da saúde dos cães e também oferecendo palestras sobre prevenção de doenças e primeiros socorros para os voluntários. A presença dele dava segurança e garantia de que os animais estariam sempre bem assistidos. Apesar de todo esse progresso, o caminho não estava isento de dificuldades. Em uma tarde chuvosa, uma nova ameaça apareceu. Um grande temporal derrubou parte do abrigo improvisado no terreno público, deixando vários cães expostos à chuva e ao frio. O estrondo dos ventos e o cheiro úmido da terra molhada tornaram a situação angustiante. O velho e o filho correram para o local assim que souberam. A cena era preocupante: lonas rasgadas, madeira quebrada e cães encolhidos em cantos protegidos. Com a ajuda dos voluntários, iniciaram imediatamente a reconstrução, mesmo sob a tempestade ainda presente. A sensação de impotência diante da força da natureza causou um impacto profundo, mas também renovou a determinação do grupo. A reconstrução do abrigo foi feita com mais reforço e cuidado, usando materiais doados por comerciantes locais. Cada tábuas, cada prego colocado era um ato de amor e esperança. Durante essa fase, Caramelo se destacou mais uma vez. Vigiava o trabalho, acalmava os filhotes e parecia compreender a importância daquele momento para todos. Na sequência, outra reviravolta se desenhou. A professora, que até então mantinha uma relação discreta com o filho do velho, decidiu revelar seus sentimentos. Em uma tarde ensolarada, enquanto recolhiam materiais para o abrigo, ela falou sobre a admiração que sentia pela dedicação dele e o quanto aquela jornada tinha mudado sua vida. O filho, surpreso e emocionado, respondeu com sinceridade, admitindo que também sentia algo especial por ela. Essa conversa abriu caminho para uma relação mais profunda e verdadeira entre os dois, marcada por respeito, apoio mútuo e sonhos compartilhados. A presença da professora passou a ser ainda mais fundamental, trazendo equilíbrio e leveza para os momentos mais difíceis. Enquanto isso, a comunidade seguia envolvida no projeto.
As crianças, que antes brincavam com os filhotes, agora eram voluntárias mirins, responsáveis por pequenas tarefas e pela conscientização dos vizinhos. O envolvimento gerava um sentimento de pertencimento e responsabilidade que transformava toda a vila. Entretanto, um desafio inesperado apareceu quando a prefeitura anunciou que haveria cortes no orçamento destinado a projetos sociais. O grupo temeu perder parte do apoio recebido. Foi então que o velho, o filho e os voluntários decidiram que deveriam buscar outras formas de financiamento. Organizaram eventos beneficentes, como jantares comunitários e bazares, onde produtos feitos à mão eram vendidos para arrecadar fundos. A solidariedade surpreendeu a todos e o projeto conseguiu manter suas atividades sem grandes perdas. Caramelo continuava presente, sempre atento a cada detalhe. Em uma noite calma, o velho percebeu o cachorro olhando para a lua cheia, com os olhos brilhando. Sentiu naquele momento uma conexão profunda, como se o cachorro entendesse que aquela era uma vitória conquistada com sacrifícios e muito amor. No fim daquele período, uma nova etapa foi iniciada. Com o terreno consolidado, as doações estabilizadas e a comunidade envolvida, surgiu o sonho de construir um centro de acolhimento definitivo, com espaço para abrigo, clínica veterinária e área de lazer para os animais. O projeto começou a ser elaborado, com a ajuda de arquitetos voluntários da cidade vizinha. Caramelo, que já havia testemunhado tantas mudanças, parecia animado. Em suas andanças pelo terreno, percorria cada canto, como se aprovasse os planos. O velho sorriu ao vê-lo correr livre, com a energia e a alegria que só um cachorro caramelo poderia ter. O projeto havia crescido muito desde aquele dia em que o velho encontrou Caramelo, um pequeno filhote perdido nas ruas do vilarejo. A transformação que aconteceu não foi só na vida dos cães, mas em toda a comunidade, especialmente naquelas pessoas que decidiram dedicar seu tempo, força e amor para fazer a diferença. Agora, com o sonho do centro de acolhimento finalmente ganhando forma, a jornada estava perto de um novo capítulo, maior, mais estruturado e cheio de esperança. As obras começaram em um terreno doado por um morador generoso, um espaço maior e mais protegido, que permitiria oferecer abrigo, cuidados médicos e até treinamento para os cães. O projeto arquitetônico, elaborado por voluntários, combinava funcionalidade e conforto, com áreas verdes, espaços de convivência e até um pequeno auditório para palestras e reuniões. A construção foi vista por toda a vila como um marco, um símbolo da união e da capacidade de transformação do lugar. O velho, embora mais fragilizado pelo tempo, acompanhava cada passo da construção com o coração cheio de orgulho. O filho, ao seu lado, assumia as responsabilidades administrativas e o contato com parceiros externos. A professora seguia dedicada à educação e à integração dos moradores, enquanto o jovem veterinário coordenava o setor de saúde dos cães, planejando campanhas de vacinação e castração que agora atingiam não apenas o vilarejo, mas as regiões vizinhas. Caramelo, o cachorro Caramelo, continuava sendo o fio condutor dessa história. Com seus pelos dourados brilhando sob o sol, o olhar calmo e profundo, ele conquistava todos que o conheciam. As crianças da vila o adoravam, e ele retribuía com brincadeiras leves e uma paciência quase humana. Durante os meses, sua presença tinha se tornado símbolo de esperança, de força e do poder do amor que pode nascer de uma simples ação. No entanto, nem tudo foi fácil até aqui. Os sacrifícios foram muitos, as noites em claro e as dificuldades financeiras quase fizeram o grupo desistir em vários momentos. Mas a persistência e a crença no projeto nunca esmoreceram. Cada vitória, como a conquista de um novo espaço, o resgate de um filhote, ou a adoção de um cão, vinha acompanhada de um custo, seja físico, emocional ou financeiro. Em uma tarde particularmente especial, a vila organizou uma grande festa para celebrar a inauguração do centro de acolhimento. As ruas estavam decoradas com bandeirinhas coloridas e flores colhidas pelos moradores. O cheiro de comida caseira tomava o ar, misturado com o som de risadas e música ao vivo. Havia uma mistura de alegria, emoção e gratidão visível nos olhos de todos. O velho subiu ao pequeno palco improvisado para fazer um discurso. Com a voz firme, porém carregada de emoção, contou a história do cachorro Caramelo, do resgate, dos desafios e das conquistas. Falou sobre a importância de nunca desistir, de acreditar no poder das pequenas ações e de como aquele projeto tinha mudado a vida dele e de muitos outros. Ao final, convidou o filho e a professora para o palco, reconhecendo o esforço conjunto e a força do trabalho em equipe. O jovem veterinário também foi chamado, e juntos receberam aplausos calorosos da comunidade. Depois da cerimônia,
Caramelo ganhou seu momento de destaque. Uma placa foi instalada em sua homenagem, reconhecendo-o como o coração do projeto. O cachorro, com a alegria de quem entende que faz parte de algo maior, correu pelo terreno, enquanto as crianças o seguiam, rindo e brincando. No entanto, o momento mais emocionante aconteceu quando o velho, com os olhos marejados, olhou para Caramelo e sussurrou palavras que pareciam carregar todo o amor e gratidão que sentia. Ele lembrou de como aquele filhote perdido trouxe luz para seus dias solitários, ensinando sobre confiança, coragem e a beleza das conexões que se constroem com o tempo. Contou que o cachorro Caramelo não era apenas um animal de rua, mas a prova viva de que mesmo nos lugares mais simples, milagres podem acontecer. Naquela noite, enquanto a vila dormia sob um céu estrelado, o velho e o filho sentaram-se juntos na varanda da pequena casa que havia sido o lar do início de tudo. Caramelo deitou-se aos seus pés, respirando profundamente, como se absorvesse a paz daquele momento. O velho falou sobre o que aprendeu, que amor não se mede em grandiosidade, mas em gestos diários, em cuidado, em estar presente mesmo quando tudo parece difícil. O filho, olhando para o cachorro Caramelo, sorriu e disse que aquele amor havia sido a chave para transformar não só as vidas dos cães, mas também a deles. Nos dias que se seguiram, o centro de acolhimento se consolidou como um ponto de referência na região. Cães resgatados encontravam um lugar seguro para se recuperar, aprender e, quando o momento chegava, serem adotados por famílias que compreendiam o valor da responsabilidade e do amor. A vila, que antes parecia esquecida, agora era conhecida por sua história de superação e solidariedade. O velho, o filho, a professora, o veterinário e, claro, o cachorro Caramelo, haviam escrito juntos um capítulo único, onde a esperança venceu o medo, e a união fez a diferença. Assim, a história daquele cachorro Caramelo, resgatado das ruas, tornou-se um legado. Um lembrete de que, mesmo diante das adversidades, a empatia e a dedicação podem transformar o mundo ao nosso redor. Fim. Você chegou até aqui? Então comente raça, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!